Bom dia, meu nome é Camila e nós vamos iniciar a aula hoje com o tema Linguagem e Ideologia. Nós vamos retomar alguns conceitos para a gente poder se aprofundar mais sobre esse tema. Nós temos um importante conceito que é a língua. Vocês já viram nas outras aulas que é um sistema organizado, é o código com o qual nós nos comunicamos. Temos a língua portuguesa, a língua francesa, Libras, que é a língua brasileira de sinais. E a língua, ela é um conjunto organizado por uma sociedade, é uma convenção e é utilizada para aquele membro da sociedade poder se comunicar. A linguagem, ela é um pouco mais abrangente, ela é uma faculdade natural do ser humano. E temos a fala, que é a realização individual da linguagem. Aqui a gente tem alguns conceitos que vocês veem que são interligados, né? Esses três conceitos são distintos, mas a gente consegue ter uma ligação entre eles. Uma pessoa, tem um exemplo, pode se manifestar utilizando a língua portuguesa de forma oral, um bate-papo com os amigos. Então, temos um exemplo de três mulheres conversando. E a gente tem a escrita, que você pode utilizar em diversos contextos. Aqui a gente tem um exemplo das redes sociais, que é WhatsApp, Facebook, é o que a gente mais tem visto de manifestação pessoal das suas ideias por meio da escrita. Fica divulgado para todos os seus amigos ou numa rede pública para todo mundo. Mas a gente tem outras formas de se comunicar, né? Não é só através da linguagem escrita ou da falada. A gente tem outras formas. Então, eu propus esse quadro do O Grito, que é bem conhecido, para perguntar se é capaz, mesmo sem ter nada escrito, sem ter legenda nenhuma, se a gente é capaz de identificar quais são os sentimentos presentes nessa figura central. O que será que ele está sentindo? O que está passando pela cabeça dele? Será que a gente não consegue ver um sentimento marcado, tanto pelas pinceladas quanto pelas cores utilizadas, pela expressão facial? A gente vê uma angústia, um sofrimento por meio dessa expressão facial. Então, consegue tirar uma conclusão sobre isso, né? Por meio dessa tela, a gente pode identificar tanto uma forma de transmitir uma mensagem, que é pelo quadro, quanto pela expressão facial, um sentimento. Então, a gente tem um quadro, a gente tem expressão facial, a gente tem cores. Então, será que isso não tem, em outros lugares, a gente não consegue identificar uma mensagem? E a resposta é sim, a gente consegue ver na dança, nas pinturas, nos quadrinhos, teatro, tudo isso é uma forma de se expressar e muitas vezes a gente utiliza a linguagem, mas a linguagem escrita, oral, a gente utiliza o código, mas muitas vezes a gente não utiliza isso, a gente utiliza só uma expressão, uma imagem. Nós temos vários tipos de linguagem. Então a gente pode agora definir um conceito, que é a linguagem, é a representação do pensamento por meio de sinais que permitem a comunicação e interação entre as pessoas. É uma forma de interação. E é bom a gente frisar que é a expressão do pensamento por meio de alguma coisa, seja ela a escrita, seja ela o código ou outros. E gostaria de retomar também, já que a gente está falando de uma expressão do pensamento, a gente vai ver isso novamente. A fala é uma expressão individual da linguagem, que a gente viu antes e a gente já tinha trabalhado esse conceito antes. E eu frisei essa parte do individual porque nós, como em sociedade, temos hábitos comuns. Hábitos, língua, como a gente já tinha falado, costumes, cultura, compartilhados com outros membros da sociedade. Mas nós, como indivíduos, como somos diferenciados uns dos outros? Como que você se diferencia do seu colega? Mesmo vivendo na mesma escola, convivendo com as mesmas pessoas,
cada um tem uma experiência de vida e passa desde pequenininho por experiências diferentes. Então, nós temos famílias diferentes, com valores diferentes. Então, o que nos marca, o que nos diferencia, o que nos deixa ímpares são nossos valores, nossas experiências, nossas opiniões. Então, se a fala é individual, nós podemos dizer que ela é um reflexo da nossa visão de mundo? Porque a fala é um conceito individual e você tem diferente do outro a sua bagagem cultural, a sua visão de mundo. Partindo disso, nós também nos vem à mente o conceito de ideologia. Então, eu agora trouxe duas definições interessantes de ideologia que a gente acha no dicionário. Nós temos primeiro o dicionário Aurélio, que é o conjunto de ideias que tem por base uma teoria política ou econômica, e a gente vai se ater, principalmente para falar sobre linguagem, essa segunda definição: modo de ver próprio de um indivíduo ou de uma classe social. E segundo o dicionário online, ideologia é uma reunião das certezas pessoais de um indivíduo, de um grupo de pessoas e de suas percepções culturais, sociais, políticas, etc. Ideologia é fazer, reunião das ideias características de um grupo ou de um período que marca um momento histórico. Ideologia capitalista é um exemplo. E ela vem ao encontro daquela primeira definição do dicionário Aurélio. É um conjunto de ideias que tem por base uma teoria política ou econômica. Então, a gente consegue ver, vamos lá, modo de ver próprio de um indivíduo. Então, é individual, ela é pessoal. Reunião das certezas pessoais. A gente não está falando de valores, a gente não está falando de opiniões. Perceberam como esses conceitos eles se aproximam? Nós vimos a expressão do pensamento, nós vimos expressão individual, certezas pessoais. Então, a linguagem pode ter certa autonomia em relação às formações sociais. Nós conseguimos expressões, manifestações do pensamento que não são necessariamente políticas ou sociais. A gente pode até conversar sobre isso depois. Mas, em certo ponto, ela sofre com as determinações da ideologia pessoal, né? A gente vê que a ideologia é pessoal, que ela vem do indivíduo. Se a nossa fala é, por definição, nossa expressão individual, ela é, por consequência, reflexo dos nossos posicionamentos. E então a gente consegue ver bem uma ligação nesses conceitos, porque se os nossos pensamentos, ideias, elas formam um conjunto das nossas certezas, ela é uma ideologia. Então, quer dizer, a nossa fala reflete nossa ideologia. A gente pode ver alguns exemplos em que a ideologia ela é explícita. Por exemplo, tá legal, companheiro, eu ainda tenho ideologia, ela está aqui comigo, se quiser posso te vender um pouco. Então, mostra que a ideologia dele é o dinheiro. Ou então ele é corrupto, a gente pode interpretar de várias formas, mas que a ideologia dele é complicada, ele é um político corrupto e a gente consegue perceber também a crise a gente consegue perceber também, perdão, a crítica que há por trás dessa tirinha, dessa charge. Há uma crítica do Angeli e você então consegue entender qual que é a ideologia dele. Ele não está compactuando com esse tipo de comportamento. Então ele vem através da arte dele, uma linguagem mista, verbal e não verbal, expressar essa indignação dele. Mas há outras situações por trás necessita de referências. Então, a gente viu em muitos lugares durante o período da eleição, rede social, pichações, escrito ele não. Só que se você não tem como referência, se você não entende o contexto, se você não sabe a quem está se referindo, você não vai conseguir entender a ideologia que está por trás daquela fala. Quando uma pessoa coloca no Facebook dela a foto com uma hashtag ele não, ela está mostrando marcadamente
a sua opinião, mas se você não conhece a referência, você não vai identificar. Se você não tem noção do contexto, você não identifica. E eu usei também aqui como exemplo, para a gente poder estudar um pouco, uma música. Vocês são mais novos, vocês não têm muita referência do cantor, mas o Cazuza foi um ícone dos anos 80 e ele tinha um estilo de vida muito conturbado, ele teve muitos problemas, teve AIDS numa época que a doença surgiu, então foi bem complicado. Mas a gente pode estudá-lo de uma forma atual, porque ele fazia uma crítica bem severa à sociedade e mostrava a ideologia dele. Só que olha que interessante, por mais que ele criticasse a ideologia da sociedade, tivesse uma ideologia diferenciada e criticasse a sociedade, ele escreveu uma música falando exatamente ao contrário, né? Eu vou ler um trechinho para a gente ter tempo hábil para poder discutir, que é meu partido é um coração partido e as ilusões estão todas perdidas. Então, o que ele está falando aqui? Ele está dizendo que ele está sem referência. Os meus sonhos foram todos vendidos, ele não tem mais ilusões, ele não tem partido, o partido dele é uma decepção, como do que ele está falando do coração partido. Os sonhos foram vendidos tão barato que eu nem acredito. Então, ele tinha sonhos, ele tinha ideologias, ele tinha ambições, ele tinha sonhos, mas que foram acabando com o passar da sua existência. Aquele garoto que queria mudar o mundo não existe mais. Ele se corrompeu e perdeu a sua ideologia, os seus valores. Meus heróis morreram de overdose, então a overdose não é tido como uma morte muito nobre, e os meus inimigos estão no poder. Então ele é uma pessoa que cresceu, passou por muitas experiências e está afirmando na música que ele perdeu a ideologia dele. Mas será que a gente consegue perder a nossa ideologia? Claro que aqui a gente também pensa no conceito de uma coisa ideal, né? De uma sociedade ideal, de ele lutar por causas justas. Mas será que a gente. Vou propor uma reflexão para vocês. Se a gente consegue viver sem ideologia, ele está afirmando que não tem mais. Mas será que a gente, pensando no conceito que nós vimos anteriormente, será que nós conseguimos acabar com os nossos conjuntos, com as nossas certezas, o nosso conjunto de certezas? Será que a gente consegue viver sem opinião nenhuma? Então eu lanço esse questionamento para vocês como uma forma de pensar sobre a ideologia, nossa vida é cercada pelas nossas ideologias, nossas atitudes, elas mostram quem nós somos e a nossa forma de falar também. A escolha das nossas palavras, a forma como nós nos comunicamos com o próximo, isso tudo define quem nós somos. E então, mesmo que a gente não queira, a gente tem muita discussão em relação a isso. Se tudo que a gente fala a gente consegue ser imparcial, se a gente consegue não revelar o que a gente sente, o que a gente pensa, ou se a gente, em certos momentos, consegue ser imparcial, sim. A gente vê muita discussão em cima disso. Então, como proposta para a próxima aula, nós não vamos acabar o assunto aqui, porque essa discussão é muito interessante, vocês vão gostar muito. Eu aula trazer textos de qualquer tipo de linguagem. A gente viu que existem várias formas de você se comunicar e que apresente de forma subentendida a ideologia do autor. Aqui a gente tem também outro exemplo, vou dar uma dica. Muitos jornalistas pretendem uma linguagem pessoal, mas vez ou outra deixam transparecer seu posicionamento pela forma como narra ou pela escolha das palavras. Então, eu gostaria que vocês pesquisassem esses textos de várias fontes e que vocês pudessem trazer para mim para a próxima aula para a gente discutir como que essa opinião é vista, como que ela deixa transparecer de alguma forma nesse texto, tá?
Fico aqui por hoje. Esse assunto é muito interessante, eu acho que vocês vão gostar muito de trabalhar com isso. Não vai ser difícil, porque a partir do momento que a gente abre nossa visão, a gente percebe que tudo tem uma opinião, a gente consegue trazer isso para a nossa vida, vai ser bem fácil essa tarefa e vai ser até bem divertida. Então, espero vocês na próxima aula. Um abraço, até mais.